Vamos lá, eu vou compartilhar aqui esse simuladorzinho que eu encontrei, só para a gente relembrar aqui o funcionamento. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, tornei aqui, desculpa. Estão vendo aí a página compartilhada? Sim ou não? Sim, Thales. Tá dando para ver. Tá vendo o simuladorzinho? Eu não tô vendo aqui que eu vou compartilhar, desculpa. Isso, o simulador mesmo. Tá, né? Então vamos lá. Deixa eu ir para ele aqui que ele não abriu para mim. Então temos aqui, né, um pistão, as duas válvulas, válvula de entrada e válvula de saída. Pistãozinho, biela, manivela, ou manivela e biela. E aqui a gente tem aquela curva que a gente viu lá no início das nossas aulas, né, a curva da eficiência, né? A gente tem volume e pressão. E aqui a gente vê os graus, né? A escala de volume, pressão e temperatura. Então, esse simuladorzinho, vou colocar o link dele lá na nossa aula, tá? Vou lá colocar a aula gravada e vou colocar o link para vocês acessarem, guardarem lá. Algum dia vocês forem fazer uma palestrinha, uma aula sobre isso. É um simuladorzinho interessante, simples e bem didático, né, para a gente verificar aqui. Então, eu vou parar ele aqui no início, só para a gente... Esse aqui é o início do processo, né? Então, temos o início aqui no ponto A. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai recuar aqui, vamos lá, e vai começar a fazer a admissão, ó. Ele fez a admissão. Fez a admissão. E aí ele começa a comprimir. Ó. Começou a comprimir, explosão. E aí ele abre, explosão ele desce. E aí ele faz o recuo, expelindo todo o gás. Então, temos aí primeiro estágio, segundo estágio, terceiro, quarto estágio, aliás, né? Primeiro, admissão. Primeiro estágio, admissão. Segundo, compressão. Terceiro, explosão, né, no caso. E o quarto, o escape. E aí a gente pode ver o volume trabalhando aqui, né? Quando ele recebe a admissão, até ele terminar a admissão, ele está com todo o volume fluido. E aí ele vai comprimir, o volume diminui, a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Quando tem a explosão, ele dá um salto. A gente pode ver aqui, ó. Quando acontece a explosão, olha lá, quando aconteceu a explosão, a pressão e a temperatura dão um salto. Aqui no meio, né? Praticamente no meio, a pressão e a temperatura dão um salto. Vamos ver novamente aqui. Olha lá, ele está admitindo, encheu o volume, começa a comprimir, explodiu. Olha lá, ele não explodiu ainda. A pressão e temperatura está relativamente baixa ainda.
Quando acontece a explosão, dá um salto para o pico máximo de temperatura e pressão. Ó, critério de curiosidade, se vocês quiserem, depois dá uma olhadinha no próprio YouTube. A gente consegue ver motores de laboratório com pistão aberto, câmara do pistão em acrílico, tá? A gente vê esse funcionamento aqui, não em câmara lenta, como está aqui, a gente vê o funcionamento do pistão, a explosão real, de um motorzinho lá em acrílico, tá? Em pequena escala, um motor em pequena escala, onde a gente consegue ver. Então, a critério de curiosidade, vocês podem dar uma pesquisada lá, que vocês encontram com facilidade esse motorzinho em acrílico. Alguma colocação, galera? Tranquilo? Não lembraram aí os ciclos, os estágios? Sim? Sim, tá, isso é tranquilo. Beleza. Vou deixar o link desse simuladorzinho lá. Vou compartilhar agora os exercícios para a gente fazer essa uma breve revisão aí, né? Só o slide agora. Tá? Só até, desculpa aí, foi um slide feito de forma rápida até. Só peguei as questões que eu já tinha e copiei para o slide, tá? Só para a gente poder ver as questões aqui e a gente discutir as questões, solucioná-las e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira questão Jorge está levantando a mão aí, ó. Fale, Jorge. Ô, Thales, já tem ideia de como é que vai ser a prova? Ei, Jorge, chegou agora na aula, né? Foi, cheguei nas 7h30. Ei, rapaz. Gastei meia hora da aula explicando aqui a prova já, falando que a prova vai ser amanhã, e você chega agora. Amanhã, Jorge. Tô brincando, Jorge. Eu falei, semana que vem, provavelmente a gente tem uma definição mais clara, tá? Sobre a prova. Que a gente não tem uma definição, a única definição concreta que temos é que ela não será como foi a primeira, no nosso caso aqui, que foi uma entrega de trabalho. Então, a segunda prova não será uma entrega de trabalho. Até discutimos aqui, tem possibilidade dela ser presencial? Tem possibilidade dela ser presencial. Se houver um decreto que libere o retorno das aulas e tudo, ela pode ser presencial. Então, por isso, a gente não tem uma definição ainda concreta. Acredito eu, a 90% certeza, né, que teremos essa definição na próxima aula, na quinta-feira, tá? Então, por enquanto, é isso. Ô, Thales, eu também tinha pego o meado da conversa. A gente teve professor que fez prova
Não sei se você também já deve tá sabendo, Uhum. online, né? Ela fez 10 questões ao invés do Eu fiz trabalho. também alguma disciplina desse jeito. Ah. Não, assim, porque se não tiver uma outra alternativa, poderá ser essa também, não sei. Mas, enfim. Sim, é isso que eu estou falando, Jeff. Não vai poder ser entrega de trabalho. Ah, isso. Foi, Essa teve um... definição já está. Agora, se Ah, vai ser entendi. online, pode ser online, mas vai ser em outro formato. Aqui é porque a gente já fez daquele formato, então já quero deixar fixo a vocês, né, deixar para vocês que naquele formato não vai poder ser agora na segunda VA. Aí esse outro formato que alguns professores utilizaram com vocês, esse sim pode ser uma saída. Ah, bem, entendi. Ou seja, então trabalho esquece para a prova, ou vai ser talvez presencial, se existir a possibilidade, ou daquela forma uma prova online, ou uma online, prova oral, uma forma diferente que possa ser feita online. Ok. Certo? Tranquilo, certo. Da próxima vez, vocês dois chegam mais cedo. Então, eu vou puxar a orelha. Você vai dar alguma revisão antes da prova? Outro que chegou agora, né? Estamos dando revisão agora, homem. Na tela aí é uma questão. Tá? Essa aí é uma questão. Pode, por exemplo, cair na prova. Ou algo similar, algo parecido. Tá bom? Então, agora estamos entrando na revisão. Aliás, o início da aula já foi uma revisão. Aquele simulador ali não é à toa. É algo para a gente relembrar o funcionamento, os 4 estágios, aumento de pressão, aumento de temperatura, válvula de escape e válvula de admissão e válvula de escape, pistão, biela, manivela, câmara de combustão, volume. Então, a gente já viu ali no simulador tudo isso aí relembrando. A gente viu partes, vimos a curva da eficiência, diagrama da pressão pelo volume. Então, todos esses detalhes ali naquele simuladorzinho. E gráfico lá, por exemplo, que está no diagrama, que está no simulador. É na prova. Descreva como é que funciona. O que é? Descreva lá o... Não é como funciona. Descreva o que quer dizer esse diagrama, né? Você vai descrever ali do diagrama os 4 estágios que existe ali, que a gente possibilita ver no diagrama, o aumento do volume, diminuição do volume, escape, a diminuição, tudo mais. Então, já começamos a revisão ali. E agora, eu estou trazendo uns exercícios que alguns eu acredito que a gente possa até ter feito já em sala, entre aqueles que a gente fez lá antes da pandemia, a gente já fez, eu acho, talvez 1 ou 2 aqui dessa lista aqui a gente já fez. Aí eu tenho exercícios aqui da unidade 1, 2, 3 e 4, tá? Temos exercícios aqui esporádicos, 1 ou 2 só também, não dá para trazer tantos aqui agora, mas alguns exercícios das unidades. Então vamos lá. Valeu, cara. Obrigado. Alô, doutor. Vamos lá, vamos seguir aqui então para a gente relembrar aí o que a gente viu. Para o estudo dos motores de combustão interna, buscando conhecer suas características de desempenho para posterior aplicação ou a fim de desenvolvê-lo de forma a torná-lo mais eficiente, utilizado um conjunto de propriedades, além de fornecer informações relevantes sobre suas condições de funcionamento, pode gerar curvas que irão caracterizá-lo individualmente. Dentre o conjunto de propriedades, existem 2 grandezas que possibilitam avaliar o desempenho do motor. E aí, como a gente avalia o desempenho do motor? Quais as 2 propriedades que a gente verifica esse desempenho do motor? E aí, me falam. Que a gente verifica a eficiência do motor, né, o desempenho do motor. Potência e temperatura, a gente pode dizer
e a gente vê esse desempenho do motor pela potência e pela temperatura? Ou pela força e potência? Ou pela potência e a octanagem? Potência e torque, torque e rotação? Acho que é Eu a acho D. que é torque e rotação. Torque e rotação, quem mais? Alguém falou aí, eu acho que falou outra, não foi? Falou A, também. Torque e rotação. Potência e torque. Potência e Potência e torque? torque também. Potência e toque, não? Isso aí, galera. A gente pode observar a temperatura, se a gente está com a temperatura alta ou baixa do motor, ela não vai, a gente não vai ter essa propriedade para verificar o desempenho do motor. A força também não. A gente não tem força, a gente tem potência e torque no motor, né? A força é uma componente apenas. A octanagem é em referência ao combustível. Aí sim, se a gente estiver analisando o combustível, a octanagem faz falta, faz diferença. A rotação, também eu posso ter um motor com alta rotação que não está tendo desempenho, ele pode estar com alguma falha que não está tendo desempenho. A rotação não é propriedade que eu possa avaliar o desempenho dele. Então, sim, potência e torque, né? Então, torque e potência. Aí, com o motor em funcionamento, sim, obtém um motor torsor, momento torsor médio positivo, popularmente denominado torque, usando outros efeitos, a força aplicada no pistão. Um motor de combustão é uma máquina térmica, a produção de potência provém do fornecimento de calor, provavelmente da combustão da mistura ar-combustível, que viabiliza o cálculo da eficiência, por meio do consumo de potência. Então, a potência e o torque são as duas propriedades que a gente verifica, a gente pode dimensionar, a gente pode falar sobre o desempenho do motor. Ok? Seguindo, engenheiro de uma indústria automobilística aqui, agora a gente vai ter que pôr a mão na massa, hein? Um engenheiro de uma indústria automobilística e sua equipe foram acionados para identificar as causas de alguns problemas relatados por clientes insatisfeitos que adquiriram o último modelo de automóvel lançado no mercado. Acho que isso aqui a gente já fez até em sala. Após identificar trincas em um componente do motor e problemas na mistura ar-combustível, o último problema relatado pelos consumidores foi a perda de potência do motor. Após ter submetido o motor de 4 tempos, ciclo Otto, a um ensaio com dinamômetro a 6.000 RPM, você obteve os seguintes dados: potência indicada 250 CV, torque de 430 newtons, indicação uma força de 600 newtons e consumo específico de 0,240 ou 0,326 kg por kWh. Temos o I e temos o CV em quilowatts. E ele pergunta qual o valor da eficiência mecânica desse motor. E a gente tem que relembrar as formulazinhas. Eficiência do motor é a potência efetiva pela potência indicada, né? A gente tem a potência que ele alcança pela potência que ele deveria alcançar. Isso é a nossa eficiência do motor. A potência indicada ele já nos forneceu, né? 250 CV. Temos, então, que encontrar a potência efetiva. Temos, então, a eficiência do motor, eficiência mecânica do motor, que é essa potência efetiva pela potência indicada. E
A potência efetiva, aí a gente tem que relembrar a formulazinha dela. É o quê? Torque vezes rotação vezes 2π. Vamos lá? Potência efetiva. Torque vezes rotação vezes 2π. Conseguem aí? Vamos achar essa potência efetiva, que é o torque vezes a rotação vezes 2π. Depois, fazer a divisão entre essa potência efetiva pela potência indicada. Isso tem que ser em radiano por segundo, professor? Esqueci a rotação ou pôr em RPM mesmo? Em RPS, aliás, espera aí. 600 RPM. Isso, não. Como é que é? Como a gente está trabalhando em quilowatts-hora, né? CV hora, quilowatts-hora, CV hora, ela tem que ser em rotação por hora. É a mesma unidade de tempo. Ok? Ok. E lembrando, a gente tem uma rotação, temos o torque em newtons, né? Então, a nossa resposta da potência efetiva vai dar inicialmente em quilowatts, viu? E aí, galera, qual que deu o valor da potência efetiva?
Pessoal, tudo certo aí? Estamos tentando aqui, aguentei um pouquinho, Thales. Pode ficar tranquilo, não vou sair daqui não.
Ô, Thales, Mas não, quais são as formas que são essas? São mais de uma forma, não são? não, é uma só para você encontrar a potência efetiva, depois a eficiência. Só isso. É, porque no meu carro aqui tá faltando alguma coisa, fazer alguma coisa de errado. Primeiro você acha a potência efetiva pelo torque É, e do aham. speed e a rotação. Após isso, você vai pegar a potência efetiva pela potência indicada. Porque a potência indicada ele já nos deu. Senão, você teria que encontrar a potência indicada, mas ele já nos deu aí no exercício. É, Eu achei 80% aqui. Não sei se tá certo, não. 30%? 80. Ah! Então esse motor é bom, aí. 30%, aí. Alguém mais encontrou algum outro valor aí? Eu encontrei os valores aqui, mas nenhum bate com esses aí. Dá 63%. Não bate com nenhum desses valores. Fartou uma beiradinha, então. Essa beiradinha aqui é muita coisa, hein? Ai, ai. Então vamos lá ver o que faltou. José Márcio, você acertou o valor aí. Vamos ver se você utilizou o caminho adequado. Acredito que sim. Foi o caminho que você falou, só que o RPM aí, os 6.000 RPM, eu passei para FPS, né, no caso. Isso. Para RPS mesmo. O resultado, igual você falou, né, em É CV isso mesmo. Eu me confundi aqui na hora de falar pro por hora, né, Jorge. É RPS mesmo. RPM por segundo você divide por 60. exato. É que eu confundi aqui, na verdade, é porque eu sei que essa rotação vai diminuir. Só que eu não estava. Confundi aqui falando em rotação por hora e na verdade é por segundo. É quem é RPS mesmo. Correto. Jorge, foi isso que eu me equivoquei e te falei aí. É que a rotação ela tem que ser por ok. segundo, tá? Me desculpa aí nesse detalhe. Então, que conforme a gente tinha falado, a potência efetiva, torque 2π e a rotação. Então, torque 430, 2π. Aqui está digitado errado, mas é 2π. 6.000 pelo 60. Né? Exato. É por segundo. Me desculpem mais uma vez, é por segundo. E multiplicando isso aqui, eu chego, como temos torque em newtons e segundos aqui, a gente vai chegar em quilowatts, tá? A potência aqui vai dar em quilowatts. Como ele nos deu uma potência indicada em CV, vamos transformar essa em quilowatts em CV. Ou a gente poderia transformar essa aqui de CV para quilowatts. Mas como a gente está mexendo nessa, vamos transformar essa em CV. Aí, transformando em CV, multiplicando pela nossa conversão que ele nos forneceu, chegamos a 198. Com a potência efetiva pela potência indicada, 198,48 pelos 250. 0,79, ou seja, aproximadamente 80%, e é a nossa letra D. Aí, D, 80%. Dúvidas? Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo, galera? Potência efetiva e eficiência.
Ah, vai ter algum exercício aí para a gente achar a potência indicada? Eu acho que aqui eu não coloquei nenhum, não. Mas aí é possível. Então, isso aqui, como é uma revisão, Flávio, dá uma buscada lá. Essa parte aqui é onde a gente tem mais fórmulas, né? É nesse conteúdo da unidade 1. Então, dá uma olhadinha lá, dá uma revisada na unidade 1 sobre essas potências. Tá? Beleza, obrigado. E lá tem a potência de cada, a potência efetiva, tem eficiência, aí você tem o curso do pistão, e outros detalhezinhos que a gente pode calcular lá. Seguindo aqui, chegamos no exercício falando sobre o combustível. As gasolinas são misturas de diversas naftas que são obtidas durante o processamento do petróleo bruto. Devem ser equilibradas de tal maneira que proporcionem um desempenho satisfatório em uma grande variedade de condições operacionais dos motores. As propriedades das gasolinas mudam em função dos teores de naftas utilizados em suas composições. Dentre as propriedades da gasolina que mais influenciam o desempenho do motor estão. E aí? Octanagem e volatilidade, Thales. Octanagem e volatilidade? Certeza? Posso perguntar? Valendo 1 milhão? Por mim, até 2. Pode ser até 3. Estão corretos, galera. Isso aí, octanagem e volatilidade. Podemos ver aqui uma resposta. As funções que alteram aí é a octanagem e a volatilidade. Sabemos, né? A gente viu lá, a octanagem, todas elas envolvidas ali em relação à sua combustão em si, né? Então, a sua resistência à combustão. Ô, Thales, Hum? volta só para me tirar print, por favor. Poder estudar depois. Você tá cheio das migué, hein? Batendo. Facilitar a vida, né? Continua. É muito importante evitar a detonação e, posteriormente, uma possível causa de ignição. E aí a gente tem uma questão de asserção, né? Thales, tá Sim. aparecendo para mim umas caixas, umas margens de uns retângulos em volta da tela aqui. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Pô, Agora sumiu. vai. Então vamos lá. Essa aula de hoje também vai ficar disposta lá no portal, né, Thales? Vai, a gravação sim. Então, falando sobre detonação e ignição, temos a primeira afirmação aqui. Para que se tenha um bom desempenho dos motores diesel, um bom desempenho dos motores diesel sem ocorrência de detonação, a câmara de combustão deve obedecer 3 regras básicas. 1. Gerar nível adequado de turbulência. 2. Ser compacta. 3. Ter relação volume-superfície grande no início do trajeto da chama e pequena no fim. Isso por quê?
porque as detonações provocam o surgimento de pontos incandescentes na câmara, que poderão promover a ignição da mistura antes do salto da faísca. Esse fenômeno é conhecido como pré-ignição. E aí, analisamos. A primeira e a segunda são verdadeiras, ou tem alguma delas que é falsa, ou as duas são falsas. Se as duas são verdadeiras, a segunda justifica ou não a primeira. E aí? Então, motores diesel sem ocorrência de detonação, câmara de combustão. Oi? Acho que as duas estão verdadeiras. Só não sei se a 2 é justificativa da primeira. Mas acho que as duas é verdadeira. Eu tô em dúvida essa questão de grande no início do trajeto da chama e pequeno no fim. Mas eu diria letra A. A 12 é falsa, né, Thales? Porque carro a diesel não tem combustão a faísca. Eita, a 2 é falsa? Acho que as duas é verdadeira e a segunda justifica a primeira. Eu tô nessa aí também. Letra A igual o Johanna também. Quem que falou aí que a 2 é falsa? Fala um de cada vez aí, pra não atrapalhar. Falou que a 2 é falsa. Querendo saber quem foi esse audacioso. Bom, pessoal, o colega que falou aí que não quer falar mais, se escondendo, ele quase acertou. O seguinte, aqui temos essa segunda é verdadeira. Detonações provocam o surgimento de pontos incandescentes na câmara que poderão promover a ignição da mistura antes do salto da faísca. As detonações provocam esse surgimento. E esse fenômeno é conhecido como pré-ignição. Então, as detonações que provocam o surgimento de pontos incandescentes, quando ocorre isso, isso é chamado de pré-ignição. Isso que é verdadeiro. Só que tem um detalhe. Esse primeiro aqui não é do diesel. Esse primeiro aqui, essas ocorrências de detonação à câmara, de combustão devem obedecer 3 regras básicas: criar nível adequado de turbulência, ser compacto, relação volume-superfície grande no início do trajeto da chama e pequena no fim. Isso aqui, principalmente pela essa terceira aqui, é do ciclo Otto, não é do ciclo diesel. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Apenas por esse detalhe aqui, ó, motor diesel. Então, aqui, para termos bom desempenho dos motores Otto sem ocorrência de detonação, então, motores Otto, temos as três detalhes. E aí sim, a segunda já é verdadeira. E, ficou claro aí? Então, vocês foram enganados pelo diesel. As duas asserções têm informações corretas, né, verdadeiras, apenas pelo detalhe que a primeira não se refere ao motor diesel, e sim ao motor ciclo Otto. Pode colocar essa na prova agora, tá? Tá, eu altero alguns detalhezinhos e vai estar lá. Não pode mudar nada, não. Vou mudar uma vírgula do lugar, aí você vai analisar e ver se dá certo. Vamos
Vamos lá, agora falando de combustível de novo. Fração relativa combustível-ar, razão entre a relação de combustível-ar, que é essa combustível-ar, razão entre as massas de combustível-ar, ou a razão entre a vazão mássica de combustível e de ar que formam a mistura, e a relação estequiométrica, quimicamente, a relação combustível-ar a partir da combustão completa, né? Isso aqui a gente enfatizou bastante. E essa relação estequiométrica é quando eu tenho uma queima completa, a queima ideal do combustível. Então, a fração relativa é a razão entre a relação de combustível-ar pela relação estequiométrica. Se um determinado motor, ciclo Otto, tem relação combustível-ar, então relação combustível-ar é esse primeiro item aqui, igual a 0,13. A relação combustível-ar estequiométrica igual a 0,12, pode-se afirmar que a mistura combustível-ar é pobre, rica, média, estequiométrica ou homogênea. Thales, no caso, faz a razão e aí usa o fator para analisar, né? Isso. A minha conta aqui, se não estiver errado, deu 1,08. No caso, mistura rica. Mistura rica. Todos concordam? Concordo. Tá certíssimo, Johanna. Então a gente vai Ela pegar a fala- relação, ela falou, a fração concordo também. relativa. Oi? Desculpa. Não, desculpa. Eu só tinha falado que eu concordo também. Ah, tá. Uma fração relativa é o que define se é pobre, rica, média ou o que for, né? Então, a gente vai pegar a relação de ar-combustível, que é o 13 aqui, 0,13 por 0,12. E dá esse valor que a Johanna disse, 1,08. Dá mais que 1, né? 0,13 é maior que 0,12. Então, se dá maior que 1, eu tenho uma mistura rica. Conforme falado, Tá. 0,13 por 0,12, 1,08. Fração menor, só um minutinho, só finalizando. Fração menor que 1, mistura denomina-se pobre. Fração maior que 1, rica. Igual a 1 é estequiométrico. Sim? O sensor que faz a leitura se a mistura rica ou pobre é a ação da lambda? Sim. Envolvida. Próxima. Que é de completar. Essa aqui é facinho, né? Completar, tranquilo, calmo. Em um veículo, o sistema de ignição é o responsável por fornecer alguma coisa para cada um dos cilindros. Dado o início à combustão da mistura ar-combustível admitida. Mais precisamente, isso ocorre devido a algum elemento. Estão localizadas na parte superior da câmara de combustão, próximo a outro elemento, e escapamento. Essa posição pode variar de um motor para outro. Finale a alternativa e complete corretamente as lacunas. E aí? Analisando as nossas respostas, qual alternativa completa corretamente? Acho que é a A. Eu também diria a letra A. Vocês estão violentos. Vocês não deixam nem eu pensar. Ué. Tá, isso aqui para mim tá parecendo a resposta da questão anterior aí. Delay no seu computador aí. Vocês estão vendo a pergunta, não dá? Eu tô Sim, vendo. Thales. Sim. Não, Flávio, o seu computador aí deu uma atrasadinha na sua rede.
Se não regularizar aí, eu te oriento a sair e entrar novamente na aula. Pessoal, vamos lá. Vocês estão falando que é a letra A, né? Então, o sistema de ignição é o responsável por fornecer a centelha elétrica. Correto, né? Ignição fornece a centelha elétrica. A cada um dos cilindros, dando início à combustão da mistura, ar combustível é admitida. Mais precisamente, isso ocorre devido às velas de ignição. São as velas que geram a centelha. As velas estão localizadas no cabeçote do motor. Correto, né? Na parte superior da câmara de combustão, próximo às válvulas de admissão. Perfeito, né? E escapamento. Isso aí. Válvula de admissão e escapamento. Perfeito. Letra A. Então, a letra E aí, eu lembrei da distribuição. Eu tinha um golzinho CHT que não podia ver chuva. Molhava o distribuidor, você tinha que secar ele. Pensa na latada, viu? Distribuidor, se molha, acabou. Tem que usar até o secador de cabelo nele lá para ajudar. Já troquei muito platinado e condensador de Fusca. Brasília, variante. Deus ao livre, você gostou demais de sofrer. É o que tinha no momento, né? Então a gente usava o que tinha. Sou mestre em regular platinado. É verdade. Mas é normal. Acontece. O bom é que dizem reza a lenda, né? Reza a lenda que com um alicate e um arame você não fica no pé com Fusca, né? Coisa que desce, você tendo um arame e um alicate, você resolve. Mas vamos seguir então aqui. Mais uma de complete. São componentes muito precisos e têm como função finamente o combustível na câmara de combustão. Dessa forma, quanto melhor for a pulverização, maior será do motor. Em razão dessa característica, obtém-se de combustível e menor emissão de gases poluentes. E aí? Qual a alternativa? Acho que é a de novo. Para mim é a letra D. D? Exatamente, D de dado. Eu tava na dúvida da C. Eu também acho que é a D aqui. Vamos lá, então. Os corretos são os bicos injetores, que são componentes muito precisos, que têm como função nebulizar. Né? Bicos injetores e nebulizar. Essa é a sequência ali primeiro. Então, estamos entre C, D e E. Ou C não, né? C a gente já... entre D e E. Então, nebulizar finamente, né? Os bicos injetores jogam esse combustível bem fininho ali, nebuliza a câmara de combustão. Dessa forma, quanto melhor for a pulverização, maior será o rendimento ou a eficiência térmica? Quanto maior for a pulverização, melhor, né? Melhor dizendo, for a pulverização, maior será o rendimento ou a eficiência térmica? Rendimento. Para mim é rendimento. Levei em consideração o fato de que a mistura ser rica é aquela expressão do motor afogar. E eu acho que a eficiência térmica não é levada em consideração nesse momento. Aí que equivocamos, então.
E o que acontece? A gente está falando de uma queima de combustível. Não estamos referindo se esse combustível é rico ou pobre, ou se esse combustível vai gerar a explosão dele vai ter uma potência maior ou menor. Estamos falando apenas da queima do combustível. Então, quando você tem um bicos injetores e nebuliza, você tem que ter uma eficiência térmica melhor nesse sentido. Vai queimar de forma mais rápida, de forma uniforme, né? Numa sequência uniforme, esse combustível mais eficiência. Então, é a eficiência térmica, nesse caso, que é melhor no motor. Então, esse detalhe aí. Meio, a gente pode, um pouco confuso, né? Confuso assim, não é confuso, a gente pode pensar assim, facilidade que pode ser o rendimento, mas como a gente está falando, nós estamos falando de combustão, de pulverização, isso não está refletindo diretamente no rendimento, apenas a pulverização. Tá? A gente falar do rendimento, a gente tinha que englobar outros aspectos. Já a eficiência térmica está diretamente ligada à nebulização. E, por fim, economia, que temos nos dois, né? Tem-se economia de combustível. Se eu tenho uma queima ideal, né? Uma queima mais uniforme ali, uma eficiência térmica, então eu vou ter uma economia de combustível, uma menor emissão de gases, que eu vou ter uma queima total, né? Tender a ter uma queima total desse combustível. Ficou claro aí a resposta contrariando a maioria? Vamos para a próxima. Então, as emissões de ruído primeiro acontecem nas terminações abertas, que são representadas com níveis espectrais de pressão sonora. A radiação de ruído é uma interação entre fontes e caminhos de transmissões. Do ponto de vista sonoro, o sistema de escapamento é uma sequência de elementos conectados por tubos, cujo objetivo é atenuar o ruído vindo do motor. Um dos principais componentes para atenuação é o... Essa aqui é fácil, hein? Muffler. Isso aí. Letra B, né? A gente mostrou até na aula no dia, a gente mostrou o desenho, né? Não é? Muffler. Okay. Muffler. Seguindo. Sistema de lubrificação efetivo quando possui o lubrificante na quantidade correta. Propriedades necessárias para o tipo de motor, acabamento específico em contato, escolha adequada do tipo de material, dureza das superfícies em contato, das folgas que existem entre as peças e da pressão da superfície de contato. A falta de lubrificação pode ocasionar a corrosão alveolar, isto é, corrosão caracterizada por furos localizados nos metais. Esse tipo de corrosão é denominada como... A letra C, Thales? Letra C, pitching. Isso mesmo. Então, pitching, é o famoso pitching. Então, temos aí. Essa daí eu sei essa que eu alveolar é o teste no Mutlas, onde eu trabalho e tinha assim.
aqui é uma que só para trazer à tona aqui, galera, a importância de vocês darem uma olhada no portal, uma olhada no livro, pesquisar, ler em casa, fazer um estudo complementar. Essa questão aqui, por exemplo, eu não falei sobre esse termo em sala, tá? Mas está no nosso livro básico do Brunet, está no portal, certo? Está sobre lubrificação. Então, é um conhecimento agregado pela busca de vocês. Isso aqui. Ok. Vamos para... Acho que essa é a última questão, viu? Finalizando já. Nas válvulas de escapamento, válvulas de escape, existem problemas graves de resfriamento, exigindo em sua construção materiais que representam elevadas resistência à oxidação, desgaste e fluência. À medida que os projetos de motores elevam as solicitações térmicas, como o aumento da potência específica por meio da elevada rotação, se agravam os problemas de resfriamento das válvulas de escapamento, que normalmente operam a temperatura na ordem de 800 graus Celsius. Quando se operam misturas pobres ou ignição atrasada, essas misturas pobres de combustível ar potencializam a oxidação e a corrosão das válvulas devido às temperaturas elevadas e ao oxigênio livre. As válvulas de escapamento são constituídas de 3 materiais distintos, cujo objetivo é atender às condições desfavoráveis de operação, um determinado período sem apresentar falhas. Esses materiais são: número 1, cabeça, material austenítico resistente à corrosão. 2, periferia revestida com material de alta dureza. 3, haste, material ferrítico resistente ao impacto. E aí? Letra B, tá? Certo? 1 e Letra 2. B? Tem certeza? Por que a 3 está errada? Porque não é ferrítico, é martensítico. Oh, hein? Aí é uma menina estudada. O martensítico e ele é resistente ao impacto? Resistente à abrasão. Isso. Então, não é só o material, mas também a resistência. Porque, na verdade, essas válvulas ela não têm resistência ao impacto em si, né? Elas têm, não geram impacto nessas válvulas. Elas têm abrasão, corrosão, né? Então, nesse sentido. Então, letra B. Aí, ó. Cabeça, tá certo? Arsenite com corrosão. Periferia com material de alta dureza. E a haste é de martensítico resistente à abrasão. E era a última mesmo. Pessoal, então, hoje já está dando em cima da hora da aula, ó. Foi cronometrado. Como falei no início, né, questionaram sobre a revisão, porque é só uma prévia da revisão, galera. Questões, igual eu falei, acredito que a gente trabalhou algumas em salas. A gente trabalhou outras em salas também. Também trouxe algumas outras aqui nas aulas online. Tem um
outra questão aí, até de cálculo que eu trouxe. Na aula passada a gente teve uma questão de cálculo, né? Então, isso é uma prévia de revisão. Como eu falei para o Flávio no início, também na segunda questão que ele me perguntou, da potência indicada, relembrar que a gente pode pesquisar aí e em base do que pode cair na prova aí, se for presencial, será uma prova online, né? Mais ou menos do jeito aí que o Jefferson falou, com a quantidade de questões online, possivelmente com um prazo para ser feita, né? Dias ou horas, ou o tempo da aula para que ela seja feita, não sei, a gente vai definir, como falei, vai ficar para a semana que vem essa definição. Mas temos aí uma prévia, né? Conforme vocês têm visto, né? Geralmente aquelas provas lá vem da mantenedora, uma lista, né? Uma lista de estudos que é uma base, né? Igual isso aqui é uma base, é um compilado do nosso conteúdo, de 1, 2, 3 e 4, e exercício. As 4 unidades aqui descritas tem exercício de todas as unidades. Do conteúdo? Não daria para trazer aqui tudo. E ter uma base para vocês estudarem, dar uma pesquisada, voltarem às unidades, pegarem as questões que estão lá no AVA, dar uma olhada nas questões que estão no AVA. Então, tudo isso. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Thales, eu estava tirando print e acabei me perdendo em 2 questões. Você poderia voltar rapidinho para mim, por favor? Ai. Agora eu me perdi. Qual? É do sistema de ignição. Ignição? Isso, a resposta é a letra A. Em um veículo, o sistema de ignição é responsável por fornecer a centelha elétrica. Na verdade, essa eu até tenho a pergunta. No caso, eu preciso da próxima. Você já marcou a resposta, ué? O que você quer? Então, eu tirei print da resposta, mas não tirei da pergunta. Passa o próximo slide, por favor. Ué, essa aqui que é o da pergunta, ué. Em um veículo, Essa sistema de pergunta eu ignição. tenho, eu olhei errado. Eu preciso da próxima pergunta, depois dessa. Ah, tá. Isso aqui. E a próxima também, por favor. Eu acho que é só isso. Só vou conferir aqui, só um minutinho. Ok. Para a gravação aqui da aula. É isso mesmo, muito obrigado. Nada. Pessoal, se não tiverem nenhum questionamento, a gente finaliza aqui.